Olá, meus amigos e meus irmãos, que a paz de Deus, o amor de Cristo esteja conosco nesse dia abençoado que nos, que nos deu o Senhor, no seu favor, mesmo nós não merecendo. Vamos falar aqui sobre o vídeo de hoje. Talvez seja possível que não consigamos falar tudo neste vídeo, talvez seja necessário um outro vídeo, mas nós vamos falar sobre quem somos nós, para que viemos, qual a nossa finalidade, que origem nós temos, e entendemos um pouco mais sobre a estrutura da nossa alma, sendo que uma vez que é difícil nós entendermos a nossa própria alma, pois não se tem altura, nem profundidade, nem tem peso. Então fica um pouco mais complexo de entendermos a estrutura de nossa alma, sendo que nós não temos essa informação, pois nós podemos entender alguma coisa se sabemos a altura, o peso, a profundidade, a extensão, torna-se muito mais fácil. No caso da nossa alma, é um pouco mais complexo. E nós vamos trazer aqui vamos que dizer assim, um ensino, um estudo. E se nós nesse vídeo não aprendermos tudo sobre a nossa alma, pelo menos nós vamos aprender aquilo que ainda não sabemos de nossas estruturas emocionais, que é a nossa alma. Já antes de entrar no assunto, já peço a você que curta, comente, compartilhe. E você que não é inscrito, se inscreva no canal e aperte o sino de notificação para mais vídeos, ou até mesmo acompanhar os vídeos que já tem, os diversos temas que tem, curiosidades bíblicas, que nós temos aqui no canal. Então vamos sem demora, pois o tempo é muito curto, já entrarmos no assunto. E o tema é, como eu já disse de início, quem somos? Eis a grande pergunta. Quem somos? Quem somos nós? Uma grande pergunta, pois no mundo em que vivemos, muitas pessoas nem ao menos sequer sabem quem são. Se são homens, se são mulheres, se são animais, se são plantas. É meio que, vamos que dizer assim, ridículo essa linha de pensamento, mas é o que se propaga hoje em dia por aí. Mas nós vamos aqui entrar no assunto para entendermos um pouco mais sobre a nossa alma. Mas primeiro, para nós entendermos um pouco de quem somos, primeiro eu tenho aqui 3 pontos que falam e afirmam de coisas que nós não somos. Para entendermos quem somos, primeiro temos que saber quem nós não somos. E o primeiro ponto, eu até escrevi aqui algumas linhas, pois eu não conseguiria me lembrar. Então, passei para o caderno, que é mais seguro de se lembrar. Primeiro, quem não somos? Não somos um aglomerado de células que desenvolveu e deu uma origem a um ser capaz de pensar e ter sentimentos. Isso é muito limitado, pois a nossa insatisfação constante contradiz esta teoria. Veja bem, se nós fôssemos apenas um ser, como alguns pensam, que só pensa e tem sentimentos, nós seríamos muito limitados, pois temos uma estrutura emocional e espiritual da parte de Deus que nos torna constantemente insatisfeitos com algumas coisas. Por exemplo, se nós adquirimos alguma coisa, o prazer momentâneo de satisfação ele dura algum tempo. Logo, buscamos outra satisfação. Então, o desejo de satisfação ele é constante, até acharmos o prazer verdadeiro, a felicidade, a tão almejada verdadeira felicidade, a qual todos procuram. Segundo ponto, não somos uma evolução primata, após séculos de evolução, no exemplo, os macacos, porque a nossa capacidade de pensar e me expressar através da fala é única e exclusivamente humana.
não há chance alguma de eu ser uma evolução de um primata. Isso aí é claro e é óbvio. Prova essa é a nossa alma e a minha capacidade de me expressar, de poder falar os meus sentimentos, não só sentir, mas expressar os meus sentimentos através da fala e das minhas atitudes. Mas vamos prosseguir. O terceiro ponto é: também não somos seres formatados com destinos predestinados. O livre-arbítrio é a prova clara que tenho autorização para alterar a minha história. Isso aqui é um ponto muito interessante, pois há aqueles que acreditam na predestinação do destino, quando na verdade não temos essa predestinação. O que temos é sabemos o que sabemos é que Deus sabe o que irá acontecer conosco ao longo de muitos anos ou daqui a alguns segundos. Isso é lógico, é claro, pois a sua onisciência, a sua onipotência o permite isso. Mas o controle da nossa história, a escrita da nossa história, Deus nos entregou em nossas mãos através do livre-arbítrio. Então, é descartada essa hipótese que somos formatados com um destino predestinado. Descarta essa hipótese. Agora aqui também eu escrevi algo de raciocínio lógico. Tendo em vista aqui esses 3 pontos que eu acabei de esclarecer para vocês, eu trouxe aqui um raciocínio lógico. Se pelo menos uma dessas 3 opções fosse verdade, por que Deus se daria o trabalho de enviar o seu filho para nos resgatar? Você observou? Isso é um raciocínio lógico. Se uma dessas 3 opiniões fossem verdade, verdadeiramente verdade, não havia necessidade de Cristo vir para nos resgatar, nos tirarmos do lamaçal de pecado. Você compreendeu agora a grandeza que é a bondade e o amor de Deus para conosco? Se qualquer um desses 3 pontos que eu acabei de enumerar para você e falar um trecho pouco, com o meu pouco conhecimento que tenho, se pelo menos um deles fosse verdade, Deus não se daria ao trabalho de enviar o seu filho para nos resgatar, de maneira alguma. Mas nós vamos dar prosseguimento. Isso aqui vamos encarar como uma introdução. Isso é aquilo que eu escrevi aqui e aquilo que eu auto-intitulei como o que não somos. Mas existem outras teorias, outras coisas, é claro que existe. Pessoas que têm um conhecimento muito mais vasto do que o meu podem trazer esse assunto muito mais claramente. Mas, por enquanto, vamos ficar nesse mesmo. Mas vamos prosseguir ao assunto principal de quem somos, quem é a nossa alma. Tá, vamos começar agora o assunto principal e sem deixar de lado as escrituras sagradas, porque agora vamos precisar dela. E nós vamos abrir em Gênesis, a partir do 1º capítulo e o versículo de número 27. Vamos lá, Gênesis, 1º capítulo e o versículo de número 27. Diz assim, as escrituras sagradas: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos dar início ao nosso propósito, ao ponto em que nós queremos chegar, quem somos. Uma vez entendendo quem somos, facilmente será mais compreensível para onde iremos, porque passo por determinadas situações e ocasiões. Algumas delas posso nomear como provação de Deus, outras é claramente consequência daquilo que procurei pelas minhas atitudes e os meus pensamentos e sentimentos. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, nesse exato momento. Vamos lá.
somos limitados ao tempo e ao espaço. Dentro dessa limitação, herdamos 10 atributos da parte de Deus. Esses 10 atributos são derivados dos 10 atributos de Deus. Isso mesmo que nós entramos. Nós herdamos de Deus 10 atributos que são derivados de Deus. É claro que esses 10 atributos de Deus, ou melhor dizendo, esses nossos 10 atributos são infinitamente inferiores aos 10 atributos de Deus, mas são derivados dos mesmos, pois temos uma parte de Deus. Pois assim como está escrito que Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida, traduzindo em miúdos, se Deus não tem corpo, automaticamente ele não tem órgãos e muito menos pulmão. Isso foi um modo de se expressar para dizer que Deus cedeu de si mesmo, uma fagulha de si mesmo, para que houvesse a vida naquele pequeno boneco de barro que era o ser humano. Ou seja, temos uma fagulha, apenas uma fagulha, uma pequena faísca do infinito de Deus. E tendo essa pequena fagulha, esse pequeno faísca do infinito de Deus, automaticamente herdamos, por vontade dele, 10 atributos que compõem a nossa alma. E é sobre esses 10 atributos que nós iremos falar. Esses mesmos atributos constituem no conceito da criação. Ou seja, Deus usou os seus 10 atributos para formar a criação. E como esse assunto é muito extenso, não vamos aqui, até mesmo por uma falta particularmente de um conhecimento mais abrangente sobre o respeito, mas constitui o conceito de toda a criação. São esses 10 atributos e nós vamos chegar lá. Esses 10 atributos, são eles que moldam a estrutura da nossa alma. Aqui nós vemos que nossa alma tem uma estrutura, ela tem uma anatomia, e é justamente esses 10 atributos da parte de Deus. Desses 10 atributos, nós temos 3 intelectuais e 7 sentimentais. Como eu disse, como o tempo é curto, nós vamos nos deter aqui, nesse primeira parte, nesse primeiro vídeo, somente nos 3 primeiros atributos, que é da parte intelectual da nossa alma, nossa. Vamos somente nos deter nele para que não sobrecarregamos, para que eu não sobrecarregue você de muita informação. O interessante é que você entenda e aprenda, mesmo que seja pouco, mas que você aprenda. E um grande segredo para o aprendizado é que, na medida em que eu estou transmitindo a você, é necessário que você abra a sua mente para compreender o assunto, para que possa entender. Quando você entra num assunto já com a mentalidade de se defender, de retrucar, você nunca vai aprender nada, pois você não está ouvindo. Você está apenas escutando para rebater, debater e discutir. É necessário que nós ouçamos aquilo que está nos sendo falado, para que depois formatamos uma análise com calma, completa, concreta, e assim tiramos as nossas conclusões. O interessante é que isso que eu acabei de falar agora também faz parte dos atributos de Deus, do atributo intelectual. Nós vamos ver isso. Vamos lá para os 3 atributos intelectuais. O primeiro deles, interessante que você vai observar no decorrer de que nós vamos falar, que eles são gradativos. São 3 intelectuais, ou seja, 3 atribuídos à parte superior do nosso corpo, a cabeça, a mente, o cérebro, e desses 3, a sua, vamos dizer assim,
os seus níveis, né? Um maior, um superior e um abaixo. Não que todos sejam inferiores um ao outro, pelo contrário, todos usados eles de igual modo e para uma análise, todos contribuem um com o outro. Não há como fazer essa separação. Se nós fizermos essa separação, ocorre que em muitos assuntos nós ficaremos perdidos, em muitos assuntos não entenderemos qual é realmente o propósito de Deus. Então, se Deus nos deu esses 10 atributos, é para que nós usamos de acordo um com o outro, para que tenhamos uma vida abençoada e feliz, segundo a misericórdia e o amor de Deus. Vamos começar de cima para baixo, melhor se dizendo. Já repetindo, não querendo inferiorizar os demais, mas numa ordem, vamos dizer assim, de categoria. O primeiro é a capacidade de captar uma ideia. Este é o primeiro atributo. A capacidade de captar uma ideia, como se fosse um insight na sua mente. De repente você está meditando ou parando e vem uma ideia que talvez ninguém nunca teve aquela ideia, vem na sua mente. Aquilo é a criação de uma ideia, vem na sua mente. Isso é um dos atributos de Deus que também foi nos concedido através da nossa mente. Quando nós captamos uma ideia, puxa, foi uma ideia genial que veio agora na minha mente. Uma ideia que ninguém teve ainda. Pois se somos criaturas do Criador, então isso é natural que herdamos isso dele. Essa capacidade de criarmos, essa capacidade de repente, assim, vamos usar o termo, do nada apareceu, como se fosse um insight em sua mente, e você teve uma ideia brilhante. Aí você está no primeiro atributo, a capacidade de captar uma ideia inovadora, uma ideia nova, uma ideia que pode mudar o rumo da sua vida. Isso aí é o meu gato Black. Ele resolveu aparecer no vídeo. Tá. Esta capacidade, ela é o primeiro dos atributos da nossa alma, de captarmos uma ideia, de criarmos uma ideia. Aí, uma vez que nós captamos essa ideia, aí entra em cena o segundo atributo da nossa alma, que é a capacidade de analisar a ideia, ou seja, analisar a ideia que você teve de uma criação. Não é somente você captar. A ideia veio, a criação veio, mas é necessário que você comece a organizar. Porque o que eu quero dizer realmente é a capacidade de analisar, ou melhor dizendo, de organizar toda essa ideia. Você teve a ideia, agora você vai organizá-la, quem sabe até passar para um papel, organizando cada ponto direito, para que tudo saia perfeitamente. Esta é o segundo atributo de Deus. Melhor dizendo, o segundo atributo da criação da nossa alma, é a capacidade de organizarmos. E isso nós vemos frequentemente. Tanto é verdade que aqueles que fazem palestras ou até mesmo em faculdades, quando tem uma ideia, é necessário fazer algumas medidas, alguns cálculos. Aqueles que fazem palestra fazem alguns esboços, alguns temas, para que não fuja da temática, ou seja, ele teve uma ideia da parte do Criador, que alguns dizem que veio do nada, mas é da parte do Criador, veio uma ideia, agora isso é o primeiro atributo. O segundo atributo da nossa alma é a parte de organização. Eu ia falar organizacional, não ia sair corretamente a frase, mas a segunda capacidade de organizar aquilo que veio em nossa mente. Quando nós organizamos, temos a ideia, e agora nós organizamos, fica agora um pouco mais fácil de chegarmos a uma conclusão.
tenhamos a ideia, agora vamos organizá-la. E é importante aqui ressaltar o seguinte, da seguinte maneira, que nem sempre a pessoa que tem, não é uma regra, nem sempre a pessoa que tem a capacidade de criar, de captar uma criação nova, inovadora, nem sempre ela tem aquela capacidade de organizar essa ideia. Ele teve a ideia. Muitas das vezes é necessária uma outra pessoa para que organize isso para ele. Do mesmo modo, tem pessoas que têm facilidade de organizar as ideias captadas, porém sentem um pouco de dificuldade de ter as ideias, captar as ideias. Porque somos seres, não sei como usar a palavra, mas somos seres diferenciados uns dos outros. É claro que isso não é regra. Aqueles que eu particularmente chamo de pessoas excepcionais, que têm a capacidade de criar, ou seja, de ter uma ideia, de organizar essa mesma ideia sem a necessidade de terceiros. Mas existem outros que têm essa necessidade de uma organização, pedir ajuda de alguém, algum conselho, alguma coisa que ele possa moldar e fazer ali dar certo, aquela ideia dele. Tem algumas pessoas que têm essa capacidade. E muitos dizem até, que eu até em certo modo concordo, que essa capacidade de organização, ela é mais como que dizer, ela é mais vigente, ela é mais vista nas mulheres. Os homens geralmente são mais criativos, mas as mulheres são mais organizadas. Isso, é claro, isso não é uma regra. Tipo assim, há suas exceções, mas pelo que nós entendemos que o lado feminino, que seja a mulher, ela tem a capacidade melhor de analisar e assim organizar uma ideia do que o ser humano. É claro que tem delas também que são muito criativas também, é claro. Também tem homens que analisam bastante também e não são muito bons em criar. Há mulheres também que não são muito boas em organizar, em analisar, mas são ótimas em criar. Quer dizer, isso não é uma regra, acontece, mas isso não é uma regra. Isso é o segundo atributo de nossa alma, como já estamos aqui falando há alguns minutos. Vamos partir para o terceiro atributo da nossa alma. Ainda estamos nos 3 atributos intelectuais. Nossa alma tem 10 atributos. 3 deles são intelectuais e 7 deles são emocionais. Estamos aqui apenas no intelectual, atributo intelectual. Agora vamos para o terceiro atributo, que é a capacidade de integrar uma ideia. Melhor dizendo, de aplicar a ideia na prática. Você teve uma ideia genial, coisa de outro mundo, como se diz por aí. Você sentou, parou, organizou, passou para o papel, fez os cálculos, fez os esboços, tudo direitinho, o que ia fazer, o que ele não ia fazer. Pronto. E agora a capacidade de, vamos dizer assim, de internalizar a ideia que você teve, de aplicá-la na prática. E você só é capaz de aplicar essa ideia na prática se você passa. Você vê que tem uma ligação um com o outro, não tem como fazer esta separação. Porque se você tem uma ideia e pula o segundo atributo, não se detém no segundo atributo, não usa o segundo atributo de organizar, fazer tudo direitinho para que aquilo saia perfeitamente, vai sair desorganizado. Deus queira e abençoe que dê certo, mas nem sempre dá. O risco de estar fadado ao fracasso é muito maior, pois não houve uma organização, não houve a capacidade de uma análise, devo ir por aqui ou devo ir por ali. Então, para que você ponha em prática a ideia que você teve, é necessário
que você organize para que você possa fazer da melhor maneira possível. Você pode ver que qualquer projeto, sendo ele profissional, emocional, familiar ou religioso, até mesmo religioso, mesmo quando surge a ideia, é necessário organizar essa ideia para depois nós aplicá-la na prática para um melhor entendimento. É necessário isso. Então esse foi os 3 primeiros atributos. Como eu disse, ele vem de cima para baixo, não inferiorizando os outros, mas de uma maneira de organização. Primeiro você tem a ideia, depois você organiza a ideia que você teve, a criação que você teve, e depois que você criou na sua mente, organizou no papel, agora você vai internalizar, agora você vai fazer, agora você vai aplicá-la na prática, no mundo externo, para seja qual for o propósito, ou familiar, ou profissional, ou até mesmo religioso, não sei, não me importa. O importante é que você use esses 3 atributos. Foram dados por Deus para que possamos usá-los. E eu espero nesse vídeo ter lhe ajudado. Como eu disse, podemos então, como o tempo, não quero aqui trazer excessos de informação, porque isso não vai ser produtivo. Mas é importante que esses 3 atributos, capacidade de captar uma ideia, ou seja, a criação, é a capacidade de analisar uma ideia, analisar a criação, e a capacidade de integrar uma ideia, aplicar ela na prática. São os 3 primeiros atributos da nossa alma. E no próximo vídeo iremos partir para os 7 atributos emocionais de nossa alma. E você vai ver que não tem como desligar um do outro. É uma conexão sempre. Indo, voltando da esquerda para a direita, em diagonal, na vertical, na perpendicular, não importa. Um tem que ser sempre ligado ao outro. Tem que haver uma ligação, afinal de contas, é tudo da mesma alma, da mesma pessoa. E estamos aqui começando a formar a estrutura, a anatomia da nossa alma. Começamos com esses 3 atributos. Mas vamos partir mais para frente para que possamos entender mais e mais da parte de Deus. Nós vamos aqui encerrar. Peço a você novamente que curta, comente, compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificação e nos ajude a trazer esse pequeno ensino, esse pequeno entendimento para pessoas que precisam entender quem realmente ela é. Eu espero você no próximo vídeo, onde iremos falar sobre os outros 7 atributos da parte de Deus, que agora melhor dizendo, os atributos de nossa alma, que agora são atributos emocionais. E como de costume, quero deixar para você aqui a bênção arônica, lá que se encontra em Números, capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. Se você tem fé para receber essa bênção da parte de Deus, faça essa oração comigo, que Deus vai nos abençoar poderosamente. Vamos ler então, diz assim: Yevarecha Adonai, Ve Ishmerecha, Yaer Adonai, Panar Elecha, Viruchecha, Yesa Adonai, Panar Elecha, Ve Yesel Lecha Shalom. Tradução:
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Muito obrigado. Espero você no próximo vídeo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.